Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, bom dia! O Aeroporto Internacional de Viracopos completou este ano meio século de história. O terminal campineiro, que é referência no transporte de cargas, está agora diante de um grande desafio: melhorar e ampliar sua infraestrutura para receber um número cada vez maior de passageiros e ser também uma alternativa à lotação dos aeroportos paulistas. Hoje, o programa Mais Cidadão traz várias matérias especiais sobre esse assunto. Você vai acompanhar uma entrevista do professor Eduardo Coelho com a superintendente do Aeroporto Internacional de Viracopos, Lilian Rato Neves, que vai falar sobre essa expansão. Vai saber também como é feito o controle do espaço aéreo numa entrevista com o coronel aviador Frederico Moretti da Silveira, chefe do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, e como fica o mercado hoteleiro com o empresário do setor, Antônio Dias. Você vai acompanhar ainda a festa de 50 anos do aeroporto, promovida pela VIP Viracopos Magazine, que reuniu autoridades e empresários do setor. Confira agora a entrevista com a superintendente de Viracopos. O Aeroporto Internacional de Viracopos fica a 14 quilômetros do centro de Campinas e a 99 quilômetros de São Paulo. Instalado em um dos mais importantes polos tecnológicos do país, o aeroporto funciona 24 horas por dia e tem em média 204 pousos e decolagens e uma estimativa até o final de 2010 de uma movimentação de 5 milhões de passageiros. Isso significa um aumento de mais de 70% em relação ao ano passado. Ao completar 50 anos, o Aeroporto Internacional de Viracopos é um dos mais expressivos centros de investimento da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas e região, completa 50 anos. Começou tímido, pequeno, foi se expandindo como essa nossa grande cidade. Hoje nós estamos conversando sobre a ampliação do aeroporto de Viracopos. Nada melhor do que falar com a superintendente do aeroporto, a doutora Lilian Rato Neves. É um prazer estar aqui com a senhora e a gente queria saber quais as iniciativas que vocês têm que tomar para dar conta de uma ampliação grande da demanda de passageiros e transporte de carga por esse aeroporto. A parte de carga, logística de carga, o nosso terminal de cargas, ele é uma referência nacional e internacional pela sua produtividade, pela sua pujança, pela quantidade de investimentos que foram realizados no aprimoramento até dos equipamentos nele instalados. Em relação aos passageiros, até o final desse ano, qual é a expectativa da Infraero em relação a esse volume de passageiros? Interessante, porque enquanto nas últimas décadas realmente se consolidou cada vez mais a parte de carga, o movimento de passageiros oscilou, passando um tempo com menor movimento, e nos últimos anos nós realmente temos nos deparado com um crescimento estupendo desse movimento. Como o senhor mencionou, nós tivemos em 2009 uma representatividade muito grande, 3 milhões e 300 passageiros no ano passado, e a previsão para 2010 é que se atinja em torno de 5 milhões de passageiros processados nesse ano no aeroporto. O que é vamos dizer, um desafio muito grande. O que vocês têm que fazer para acolher esse número de passageiros e, sobretudo, se prevenirem para a ampliação dessa demanda em relação à Copa do Mundo, Olimpíada? Os trabalhos são ininterruptos. Eles acontecem em todos os nossos setores. Por quê? Porque muitas vezes o crescimento desse movimento de passageiros acaba gerando uma movimentação em diversos setores. E, por exemplo, nós temos que proceder à melhoria do conforto desse público. Nós temos que permitir que numa inspeção de raio-x
que é obrigatória e que é necessária, possamos reduzir as filas que acabam se formando. Nós temos que contar com a participação de outras instituições. Por exemplo, nos voos internacionais, nós temos que ter Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Ministério da Agricultura. Até porque, como o senhor mesmo mencionou, esse crescimento ele é muito significativo e não era registrado num aeroporto no país há muitos anos. E o que acontece? O próprio mercado acaba se movimentando para vir para essa nova situação que acontece em Viracopos. Check-ins. Nós hoje em dia não temos como atender novas empresas. Para isso, nós precisamos, então, ampliar a nossa área de check-in para outras empresas que nos procuram. Em relação aos investimentos, se a gente pensar assim, no curto prazo e a médio prazo, definindo o médio prazo, por exemplo, a Copa de 2014 ou a Olimpíada de 2016, o que vocês vão fazer até lá e o volume de recursos que vocês vão ter que utilizar para atender esse crescimento da demanda? Nós temos um plano diretor. O aeroporto de Viracopos, assim como os demais que são administrados pela Infraero, tem um plano diretor que estabelece as possibilidades de crescimento e o etapeamento. Então, o senhor deu um médio prazo que é extremamente importante, ou seja, nós teríamos a médio prazo, que está ficando até mais próximo, que seria realmente esses grandes eventos esportivos que se aproximam. Nós temos para 2014 a previsão de implantação de uma das etapas principais do plano diretor, que consiste num novo terminal de passageiros, uma primeira etapa desse terminal de passageiros, um edifício garagem para comportar esse movimento e a segunda pista de pouso. Esses investimentos da ordem de 740 742 milhões que estão alocados no plano de investimentos da Infraero para que sejam investidos à medida que essas obras, esses projetos sejam consolidados. Em termos da segunda etapa, para fazer as ampliações necessárias para esse volume de investimentos, a gente sabe que tem ainda um nó, que é o licenciamento ambiental. Como está essa questão e quando o senhor imagina que estará livre para dar as ordens de serviço e tudo para que essas novas etapas aconteçam? Na realidade, nós temos apenas uma empresa já contratada que está responsável pela implantação do módulo operacional que o senhor perguntou há pouco com relação ao check-in, e é um a curto prazo. E nós acreditamos que no primeiro semestre do próximo ano esteja implementado. É um módulo que vai dar realmente uma agilidade nessa parte de check-in. Bom, com relação aos demais investimentos, os projetos, as obras, nós já tínhamos sim, a empresa tinha iniciado alguns estudos, alguns processos de licitação. Mas, por recomendação do Ministério Público Federal, foi-nos requerido, e a diretoria da empresa acatou, que nós parássemos esses processos até que obtivéssemos a licença prévia para o empreendimento. Sim. E essa licença é ansiosamente esperada por todos, acredito que não apenas por nós todos da empresa que queremos realmente viabilizar esse crescimento do aeroporto, mas também por toda a classe empresarial, classe turística e mesmo a classe que trabalha já há muitos anos com logística. A gente sabe que os problemas ambientais em relação ao meio ambiente da região foram colocados pela CETESB e parece que a Infraero já respondeu. E quais são os quesitos que foram, vamos dizer, suscitados pela CETESB para que fosse atendido pela Infraero? A empresa fez o estudo de impacto ambiental, apresentou em audiências públicas e, posteriormente, a entrega desses documentos, a CETESB nos requereu complementações. E são essas complementações que vêm sendo providenciadas. Os principais assuntos, a questão dos mananciais e das nascentes de recursos hídricos, da água, né, abastecimento de água, sim, que estão ao redor do aeroporto, a parte do ruído aeronáutico nas áreas habitacionais,
e a questão de acessibilidade do que esse grande empreendimento requer. Bom, eu queria agradecer pela sua participação, parabenizar por estar aqui na Superintendência na celebração desses 50 anos, desejar muita sorte. Tenho certeza de que as responsabilidades sobre a sua pessoa vão ser cada vez maiores, porque a demanda cresce. Eu tenho certeza também que esses 720 milhões que serão gastos até 2014 serão fundamentais para gerar novos empregos, dar uma acessibilidade maior a um aeroporto, que para nós é uma grande riqueza. Eu agradeço também essa oportunidade de poder passar algumas informações que são relevantes e dizer que toda a nossa equipe tem trabalhado realmente com muita dedicação para tentar minimizar esses impactos desse super crescimento, que eu acho que é motivo de orgulho para a cidade, para a região. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já, falando como é feito o controle do espaço aéreo. Não saia daí! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.